Eu quero falar nessa palavra sobre os decididos por Deus. Diga comigo, os decididos por Deus. A decisão é uma dádiva de Deus, é uma virtude para todo mundo, porque todo mundo pode. E nessa noite, nessa tarde de hoje, já vamos entrando para a noite, eu declaro que você vai voltar para a tua casa hoje mais decidido do que nunca a fazer a vontade de Deus. Os decididos por Deus. Versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, a natureza do homem é muito parecida com a natureza de Deus. E uma das coisas que eu quero lembrar você, principalmente meus colegas, os machos, é que nenhum homem consegue dividir a sua glória com outro homem. Nenhum homem consegue dividir a sua glória, chamado mulher, com outro homem. Se tem algum homem aqui que consegue tranquilamente dividir sua mulher com outro homem, me procure essa semana. Eu vou te atender num gabinete com 5 homens maiores do que eu, mais fortes do que eu, e nós vamos te dar uma peia, uma taca grande, e te mostrar ser homem de verdade. Porque homem que se preza não divide sua mulher com ninguém. Quem diz? Cadê os homens para dizer amém? Ah, menina, agora me assustou. Os homens agora acordaram. Sai para lá, gavião. É ou não é? Então, a Bíblia já diz que é louco o homem que entra no ambiente do outro homem, que pega a mulher do outro homem, porque quando o marido dela descobre, não vai perdoar. Ainda que no dia da vingança, o vilão vem apresentando os melhores e mais preciosos presentes, ele não vai aceitar. Tal é a força da sua vingança. É doido o homem que entra no ambiente de mulher casada. É loucura. E eu estou dizendo isso para quê? Para deixar claro que assim como um homem jamais vai dividir o seu bem mais precioso com outro homem, Deus também jamais vai dividir o seu povo com outro Deus. Tem gente que acha que é muito simples e tenta argumentar, dizer, não, se eu adoro outro Deus, se eu adoro imagem de escultura, se eu tenho devoção a alguma outra coisa além de Deus, Deus vai saber que eu estou procurando Ele. Você acha que é normal uma mulher chegar para o marido e dizer, olha, eu estou procurando outro homem, porque quando eu me envolvo com outros homens, eu aprendo a te amar mais. Diga e esconda o nariz. Diga e corra. É inadmissível que alguém consiga viver confortavelmente diante de Deus quando ele tem o seu coração apegado com outros deuses. Quando você olha para a história do povo de Israel e a maneira como Deus começa a lidar com o seu povo, o primeiro mandamento que Deus libera para o povo é o quê? Não farás para ti imagens de escultura.
nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem se encurvará a eles. E Deus liberou esse primeiro mandamento porque Deus sabe que a tendência do homem é o quê? Abandoná-lo por outras fontes de paz. O povo que gosta de ler a Bíblia aqui, por que é que quando Moisés desceu do Monte Sinai, e ele chega diante do povo e apresenta as tábuas da lei para o povo, ele não lê os 10 mandamentos, pelo contrário, ele quebra as tábuas da lei? Por quê? Tu quer dizer o quê? Tá, isso aí faz sentido também. Mas por que que ele teve que quebrar? Por que que ele agiu daquela maneira? Porque o povo estava adorando o outro, por causa da idolatria. Então, o primeiro mandamento que Deus escreveu, porque a Bíblia diz que quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus, pelo próprio dedo. O primeiro mandamento, quando Moisés desce do monte, o povo já estava quebrando, o povo já estava desobedecendo. Havia sentença na lei para quem fosse idólatra. E Moisés não leu os 10 mandamentos, porque se ele tivesse lido, ele tinha que ter matado todo mundo. E então ele quebra a tábua da lei, pune aqueles que foram influenciadores, porque eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés mandou derreter o bezerro de ouro, e aquele ouro derretido ele colocou para alguns beberem. O ouro derretido, formou-se alguma coisa dentro do estômago daqueles que tiveram que beber. Moisés teve que chamar os seus levitas e dizer: quem está comigo, vá na tenda dos ímpios, daqueles que influenciaram para esse mal, e mata todo mundo. Morreu mais de 20 mil pessoas, mas para mais de 1 milhão de pessoas isso não era nada. Moisés sobe novamente, mais 40 dias fica no monte, e Deus escreve tudo de novo para ele. E você vai perceber em toda a Bíblia que Deus não aceita jamais trocar a glória dele, dividir a glória dele com outro Deus. Na verdade, Deus não reconhece outro Deus. Não existe nenhum Deus fora dele. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, fora de mim não há outro, não há Salvador. E então Josué chega para o povo e diz: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses. Você vê que esses deuses estão com D minúsculo, deuses falsos. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e no Egito. Muitos dos judeus não conseguiram vencer a tentação no Egito, e adoravam outros deuses, adoravam os deuses do Egito. E quando Deus traz todo esse povo, traz uma boa parte desse povo contaminado com outros deuses, com imagens e esculturas. E no deserto Deus vai purificando, vai ensinando, vai ordenando para o povo abrir mão do pecado, até que Deus leva um povo puro para a terra prometida. Porque é que quando nós nos convertemos, o Senhor já não pega a gente e leva para o céu? Por quê? Quando a gente se converte e se batiza, não somos crentes, não nascemos de novo, não declaramos que a nossa vida agora é de Jesus, Ele não apagou o nosso passado. Por que é que a gente não é levado para o céu imediatamente? Um dos motivos é porque o Senhor está nos preparando, nos santificando, nos aprimorando. Por quê? Ir para o céu é uma coisa, reinar com Jesus 1000 anos é uma outra coisa. Deus poderia matar você, levar você ao arrependimento, te mata e já leva para o céu, mas Ele não quer fazer isso. Ele quer te usar, Ele quer que você seja instrumento dEle na terra, que você seja instrumento dEle para salvar muitas outras pessoas, e que você realmente
consiga ajuntar tesouro no céu, viver uma vida de devoção ao Senhor, de adoração, de santidade, de maneira que você seja capaz de ter condição de reinar com Ele durante 1000 anos. Assim como o Senhor passou 40 anos preparando o povo de Israel no deserto para levar para a nova terra, Deus faz com você e comigo. Ele nos prepara durante todo um período de tempo que passamos na terra depois de convertidos, para que então possamos ter condições de reinar com Ele, subir no arrebatamento, porque o arrebatamento ainda não é a inauguração do céu, o arrebatamento não é ainda nosso destino final, que é o céu. O arrebatamento é a gente ser levado para conviver com Jesus durante 1000 anos, numa nova cidade chamada Jerusalém. E depois desses 1000 anos, reinando com Cristo, nesta nova cidade, a Bíblia diz que Satanás, que vai estar preso durante 1000 anos, será solto, e ele volta a enganar as nações, e levanta grandes exércitos para se lutar contra o Senhor, e Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir as nações, os reis, e vai ser a grande ceia do Senhor, o grande banquete do Senhor, quando Ele vai convidar as aves do céu, todas as aves do céu, para comer as carnes dos reis, dos poderosos, dos ricos, dos grandes e pequenos, que vão morrer quando o Senhor trouxer a grande matança, depois que Satanás, depois de 1000 anos, Satanás voltar a enganar as nações. Aí depois disso, que a ira de Deus cair sobre a humanidade ímpia, a Bíblia diz que então os céus e a terra passarão, não vai mais haver lugar para o céu e a terra, e todo mundo vai se encontrar diante do juízo final, do grande trono branco, onde todos serão julgados segundo as suas obras. E nesse julgamento é que o Senhor vai julgar o inferno, vai julgar a morte, e todos que estão no inferno e na morte serão trazidos para serem julgados, e aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte, juntamente com Satanás e o diabo e o falso profeta e o próprio inferno, e viverão eternamente atormentados no lago de fogo. E esse é o momento em que nós inauguramos a eternidade no céu com Deus, onde a Bíblia diz que Deus vai receber o seu povo, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e lá não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nem inveja, nem tristeza, porque as primeiras coisas já passaram. Essas coisas precisam estar muito claras dentro de você. Você precisa ter esperança nesse futuro. Você precisa lembrar que isso vai acontecer em breve, para que você não perca tempo com coisas infrutuosas nesse mundo. Tem muita gente que vai perder a salvação, que vai perder a oportunidade de ir para o céu, porque está tão ligado na terra, está tão enraizado na terra, que nem Deus consegue levar ele. Aqui Josué está diante do povo, parte desse povo indeciso, parte desse povo desonrando a Deus, e ele faz um apelo: se vocês querem servir os deuses estranhos, porque olha a tendência do povo. Quem abriu o mar vermelho? Quem abriu o mar vermelho? Diga: Deus. Quem operou as 10 maravilhas do Egito? Quem fez a água sair da rocha? Quem fazia o maná cair do céu? Quem mandou as codornizes para o povo comer? Quem purificou a água que estava amarga? Quem fez o sapato do povo não envelhecer durante 40 anos? Quem fez a roupa não rasgar? O povo via Deus. Quem é que colocava a coluna de fogo para esquentar o frio do povo de madrugada? Quem colocava a coluna de nuvem para esfriar o sol, fazer sombra sobre o povo todo dia? Deus. O povo viu milagre dia e noite, noite e dia. Mesmo assim o povo estava, volta e meia, o povo estava querendo voltar
adorar a imagem e escultura. Me diga se Deus não é o rei da paciência. Certo que tem uma hora que a paciência foi provada. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vou matar esse povo tudo e recomeçar com a tua família. Esse povo é obstinado, esse povo não tem jeito não. Aí Moisés vai lá e dialoga com o Senhor: Senhor, eu faço isso não. Se o Senhor fizer isso, vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito, não teve condição de entrar com esse povo na nova terra. Aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, risque o meu nome do livro da vida. E Deus falou: eu riscarei do livro da vida quem pecar. Existe um povo que diz assim: quando a pessoa se reconcilia e pede para reacender o nome do livro da vida, ou os pastores ficam fazendo medo, o povo que se desviar, Deus apaga o nome do livro da vida. Deus não apaga o nome do livro da vida, não. Apaga ou não apaga? Capítulo 32 de Êxodo diz, Moisés fala: Senhor, apaga o meu nome do livro da vida se o Senhor não for perdoar esse povo. Deus falou assim: eu apagarei o nome daqueles que pecaram. Significa que aqueles que viverem no pecado terão seu nome apagado do livro da vida. A Bíblia diz em Apocalipse, Jesus fala assim: aquele que vencer, eu não apagarei o seu nome do livro da... Significa que se não vencer, se for escravo do pecado, o seu nome está apagado. Quando uma pessoa se reconcilia com Jesus aqui, se desviou da fé, que a gente ora por ela, que você percebe que a gente pede para o Senhor reacender o nome do livro da vida, porque apagou, irmão, apagou. O nome foi apagado do livro da vida. Pergunta para quem está do seu lado: bichinho ou bichinha, teu nome está lá ainda? Agora responde: com certeza. Eu gosto desse texto, porque esse texto, embora mostre a oscilação de um povo, esse texto também revela o coração de um homem decidido. Josué e Caleb foram os únicos dois homens que saíram de dentro do Egito, atravessaram os 40 anos e conseguiram pisar os pés na nova terra. Deus fez aquele povo obstinado morrer, tudo no deserto, e salvou os novos, as crianças, os adolescentes. Por quê? Porque 20 anos depois, o Senhor pega, 40 anos depois, o Senhor pega e circuncida todos aqueles que nasceram no deserto, e aqueles que vieram adolescentes e não foram circuncidados no Egito. Ou seja, a nação que entrou na terra prometida foi a nação santa, a nação que o povo aprendeu a andar com Deus. Os murmuradores não entraram, os idólatras não entraram, os que deram trabalho não entraram, os rebeldes não entraram na terra todos aqueles que desagradaram a Deus. Você acha que você vai entrar na Nova Canaã de qualquer jeito? Hein? E aqui eu vejo um homem decidido. Ele viu tudo o que aconteceu no Egito, ele viu tudo o que aconteceu no deserto, e no final é como se ele falasse como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele é o cara que apela para o povo de maneira muito forte. Ele diz: se vocês quiserem servir os outros deuses, podem ir, eu porém a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, homem, você que está aqui hoje, é isso que você tem que fazer na sua casa. Quando você se converte, aí você começa a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Aí os teus pais que de repente não reconhecem Jesus te criticam, os teus parentes te criticam, querem te levar para o corso. Bora para o curso, rapaz, você passou o tempo todo agora fica aí, crente para a igreja. Meu irmão, não vá para o curso não, dá um coice. Se quiserem te criticar, que te critiquem. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Faça igual um jovenzinho daqui dessa igreja, que esses dias eu vi ele falando que chegou para o pai dele e disse: papai,
Você tem que entender que agora eu sou evangélico pentecostal. Amém? Fica firme. Eu vou servir ao Senhor. E eu estou falando, e eu quero que você se lembre do tema. Estou falando dos decididos por Deus. O poder da decisão é um presente de Deus, pois faz parte do livre-arbítrio. Você pode decidir o que você quiser na sua vida. É uma responsabilidade? É. Mas ninguém pode te obrigar ao contrato que você quer, nem Deus. Deus não te obriga a servi-lo, Ele quer que você decida servi-lo. Assim como a incredulidade, a incerteza, a insegurança, medo, a inconstância são sinônimos para os indecisos, a coragem, a segurança, a certeza, firmeza de fé, convicção, caráter firme acompanham os decididos. Tem gente que vive insegurança na sua vida, sabe por quê? Porque não sabe o que quer, não sabe o que decidir, não tem uma decisão firme. E às vezes quando decide uma coisa, o segundo passo é a dúvida. Será que o que eu decidi foi certo? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí vive a vida inteira igual o povo lá no deserto, enrolando, passando pelo mesmo caminho, porque não tem uma decisão firme. Quem não decide firmemente por algo não terá resultado positivo. A Bíblia diz no capítulo 26 de Isaías, versículo 3, que Deus abençoa com paz aqueles que têm propósito firme. Propósito é decisão. Qual a decisão você tomou na sua vida? Qual o propósito do seu coração? Seja firme nisso e Deus te dará paz. Então Josué faz um apelo forte para o povo de Israel. Ele foi o homem que viu toda a trajetória, desde a saída do Egito até a entrada de Canaã. E ele foi aquele que chegou à conclusão de que todos aqueles que não puderam entrar na terra prometida foram aqueles que foram indecisos na caminhada. Qualquer coisa desanimava o povo. Presta atenção. Quando estavam perto já da terra, Moisés manda 12 espias para espiar a terra. Eles vão espiar a terra, passam 40 dias lá espiando a terra. Quando eles voltam, para um homem trazer um cacho de uva, eram 2. Pendurava o cacho de uva aqui numa vara, os 2 vinham trazendo, porque era um grande. Cacho de banana, tinha que trazer num boi. E quando eles chegaram, o povo se alegrou, porque era fruta, era realmente terra que emanava leite e mel. Mas 10 dos espias começaram a dizer: gente, a terra realmente mana leite e mel, a terra é uma terra boa, mas nós não temos condições de entrar lá, porque os gigantes são tão grandes nessa terra que nós somos como gafanhotos. E o povo que se alegrou pela chegada dos espias, agora foi o mesmo povo que começou a chorar. A Bíblia diz que eles choravam, lamentavam, urravam, e alguns quiseram se levantar e jogar pedra em Moisés. O povo que ora estava feliz, minutos depois já estava contra Moisés. E o povo não chegava como o povo de hoje educado, o povo que chega assim: olha, o que você fez não me agradou, estou decidindo abrir mão desse ambiente, abrir mão de você. Não, o povo chegava para Moisés e dizia: você não trouxe para cá porque não tinha cova no Egito? Tinha terra para enterrar a gente no Egito, não? Para você nos trazer para esse lugar? Você nos prometeu uma terra e você nos colocou em coisa nenhuma. Nós vamos voltar. E eles começaram a levantar um líder para guiá-los de volta para o Egito. Os indecisos, a Bíblia diz que Deus fez a terra abrir. Moisés falou assim: olha, se a terra não se abrir e não engolir todos vocês agora, não foi Deus que me enviou. Deus fez assim, ó. Deus enfiou as 2 mãos assim, ó, os dedos na terra, e fez. A Bíblia diz que caíram multidões dentro da terra, e a terra fechou. A gente poderia dizer: foi um terremoto. Foi um terremoto que aconteceu, abriu a terra. Não, a terra fechou de novo, irmão. A terra, ó, deu uma degustada. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Se você é obstinado, se você é rebelde, é indeciso, se você é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, ou um crente Zé, um pé na igreja, outro na baixa da égua. Vocês conhecem baixo da égua ou não? Vocês não conhecem muita coisa não, lá no interior esses nomes são normais. Então, se você é uma pessoa oscilante, não é firme, a terra vai te engolir. De qualquer modo você sabe que ela vai te engolir. Mas se ela for te engolir, porque Deus abriu para te engolir, para interromper um processo na sua vida, acabou. Porque depois que você morre, você não tem mais como se arrepender. O morto não se arrepende. Quem se arrepende é quem está vivo. Mas aqui tem Josué. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eita Jesus, eu vou levar minha família para o céu. Eu vou levar minha família para a Nova Jerusalém. Eu viverei de maneira que os meus filhos possam olhar para mim e se inspirar de tal maneira que queiram amar a Jesus. Mamãe, leve seus filhos para o céu. Papai, leve seus filhos para o céu. Homens, sacerdotes do lar, vamos viver de tal maneira que quando o Senhor vier, Ele não venha pegar alguém, Ele leve um e deixar do outro, deixa o outro. Não, mas que a nossa casa inteira possa estar pronta, e que a nossa casa não suba no arrebatamento como uma faísquinha não, que seja uma tocha, todos juntos, uma só luz subindo para o arrebatamento, porque nós vamos servir a Deus, vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Elias chegou para o povo de Israel em um momento da vida do povo e disse: por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, então sirva a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se você, meu irmão, não crê que Deus é vivo, que Deus te ama, que Deus está contigo, que Deus é capaz de respaldar a sua vida, se você não crê nisso, então vai para o agiota, então vai para o macumbeiro, vai para as imagens de esculturas, vai para a prostituição. Mas se você crê que Deus é vivo, está olhando para você, te ama e quer você na presença dEle, então abra mão de tudo, só por Ele. Não podeis servir a dois senhores, ou você ama um e aborrece o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que o diabo possa ter medo da tua decisão, que a tua decisão seja tão firme, que qualquer movimento seu, o diabo já fique com medo de você. Você já viu aquela ilustração da irmãzinha da oração? Diz que a irmãzinha da oração, o diabo tem tanto medo dela, porque ela vive mais tempo de joelho orando do que de pé, que quando ela vai caminhando, que ela tropeça e a sandália arranca a peça, que ela vai agachar para colocar a peça de volta, o diabo sai correndo com medo, pensando que ela vai orar de novo. Seja decidido em crer que Deus é o teu supridor. Lembra aquela outra história? A irmãzinha estava orando na casa e orava dizendo: Deus, na minha geladeira não tem nada. Deus, eu não tenho como fazer a comida hoje. Manda a comida. E um empresário escutou a oração daquela senhora. E ele então chegou lá no seu comércio, pegou uns funcionários dele e disse: enche esse baú aqui de tudo quanto é tipo de alimento para meses. Leva para esse endereço. Chegando lá, quando a mulher perguntar quem mandou, tu diz que foi o diabo. E o cara foi. E quando chegou lá, a mulher ainda estava orando, bateu na porta e disse: olha, tem aqui um negócio para você. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu sabia que o Senhor estava escutando a minha oração. E os homens foram levando, e foram enchendo a sala, e foi enchendo coisa para meses. E quando terminou de colocar todo aquele suprimento, o funcionário chegou para ela e perguntou: a senhora não vai perguntar quem foi que mandou, não? Ela disse: não precisa, meu filho, porque quando Jesus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Aleluia! Tem gente que, se acontecesse isso e o cara conseguisse falar: não, foi o diabo que mandou, ela ia dizer: oh meu Deus do céu, e agora, pastor, vem ungir tudo aqui, pastor, eu jogo para fora, eu fico, pastor, eu pensei que tinha sido Deus, mas foi o diabo. Meu irmão, o diabo é frito. O diabo é frito.
Se ele tiver que ter sido agente de Deus, quem crê no Senhor, que é convicto no Senhor, não se abala. Sabe que até a folhinha seca que cai da árvore pode ser para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja decidido em acreditar. Eu decido crer. Eu decido que meu Deus é o meu supridor. Não importa o que aconteça, é meu Deus que está na frente, é Ele que vai me respaldar. E eu não vou depender dos homens, e sim somente do Senhor. Ruth é o retrato do que Deus faz na vida de alguém que decide por Ele. Se você conhece a história, vá para Ruth, capítulo 1. Noemi, ela, o esposo dela e seus filhos saíram de Judá, de Belém, e foram para a terra de Moabe por causa das crises. E lá tiveram um período muito difícil. O marido dela morreu. Os 2 filhos que já eram casados com moabitas morreram. E chegou o momento em que Noemi falou: vou voltar, porque eu vi que Deus não me abençoou nessa viagem, eu tenho que voltar para o meu povo. E ela ficou com as 2 noras. Chegou para as noras e disse: olha, vocês agora podem ir, vocês estão liberadas. Porque ainda que eu me casasse, tivesse mais filhos, não dava tempo mais você casar com eles. Então vocês podem ir, e vocês estão liberados para viver e casar de novo e serem felizes. Uma das noras, chamada Orfa, deixou Noemi órfã. Não, meu irmão, não deixe ninguém colocar o nome de órfã em você. Pai, não põe o nome de ninguém chamado órfã, certo? Essa órfã abandonou a mulher, foi embora. Mas tinha uma outra chamada Ruth. Tem alguma Ruth aqui? Cadê? Pode botar o nome de Ruth nas suas filhas, viu, gente? É benção. Ruth não quis ir embora. Ruth quis ficar com Noemi. E eu presto atenção no diálogo dessas 2 mulheres. O versículo 15 diz assim: pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar disso. Deus, veja se não tem outros microfones ligados. Microfonia. Então abaixa um pouquinho o retorno aqui, por favor. Preste atenção. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Coloca a tradução NVI aí, por favor. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato o quê? Decidida. Aí ela desistiu de tentar convencê-la. Quem conhece a história de Ruth aí? Quem já leu a história de Ruth? Gente, essa mulher foi tão abençoada quando ela decidiu acompanhar Noemi. A bênção que estava sobre Noemi imediatamente passou para ela. E ela encontrou guarita, encontrou apoio, que seria um milagre tremendo para uma mulher na condição dela, uma viúva. Ela se casou com um dos homens mais ricos da região, e este homem foi Boaz. De Ruth veio
a geração de Jesus, porque Ruth foi avó, bisavó de Davi, o rei Davi, filho de Jessé. E a Bíblia, quando vai falar da genealogia de Jesus, quem é que está lá? Ruth, uma moabita, uma mulher gentílica, uma mulher que não tinha a bênção da aliança de Abraão. Quando ela decidiu se inserir debaixo do guarda-chuva de Noemi, e ela disse: o teu Deus será o meu Deus, a bênção passou para ela. A bênção de Deus não está sobre as pessoas talentosas, não está sobre as pessoas primorosas. A bênção de Deus está sobre as pessoas que decidem seguir a Ele. A Ele. Porque a bênção de Deus não é você ter uma oportunidade na vida apenas, não é você ter sucesso em alguma área da vida. A bênção de Deus é você ser abençoado desde aqui da terra para toda a eternidade. Isso que é a bênção de Deus. Porque tem gente que fica igual a Asaf. Asaf, quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, ele ficou atormentado, porque ele viu que os ímpios prosperavam mais do que ele. Aí ele disse: mas quando eu consegui ver o fim deles, Deus deu para ele uma revelação e mostrou para Asaf qual era o fim daqueles que não tinham Deus: inferno, eternidade em tormento. Você acha que não vale mais a pena você viver uma vida simples na terra e passar a viver a eternidade com Deus, do que você ter toda a prata e ouro do mundo e daí para o inferno? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Valoriza a tua alma, decida pela tua alma. Então Ruth foi abençoada porque ela decidiu. Por que eu fui abençoado? Quando é que eu passei a ser abençoado por Deus? E eu volto a dizer: ser abençoado não significa ter coisas. Tem muita gente que não sabe onde colocar dinheiro, pega uma arma, atira para cima e diz que está atirando em Deus. Fuma maconha e sopra a fumaça e diz que é para Deus. Então não atribua recursos financeiros à bênção de Deus, à aprovação de Deus. Você pode ter um potinho de água na sua casa, uma caneca, um prato, uma panela, e você ser muito mais abençoado do que os 30 homens mais ricos, um dos 30 homens mais ricos do mundo. Você sabia? Então não confunda isso. É claro que ser abençoado por Deus e ainda ter coisas nessa terra, aí é que a bênção é maior, aí é maravilhoso. Mas não se sinta menor, menos abençoado, se você não tem aquilo que os outros têm. Porque diante de Deus não há grande nem pequeno, todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor para Ele. Amém, irmãos? Todos têm o mesmo valor para Deus. Aquele que é uma possibilidade em pessoa, que emprega com as suas empresas centenas e milhares de pessoas, ele não é 1 milímetro mais valioso para Deus do que aquele que está debaixo da ponte. Saiba disso. O valor da alma é a mesma, porque nada que o homem tem nessa terra ele vai levar para o céu. Ele vai levar uma coisa só: a alma dele, a vida dele. Quando Deus olha para você, Ele não está de olho nas suas coisas, Ele não valoriza você pelo que você tem, mas pelo que você é. Porque você pode ter tudo nesse mundo, só vai levar uma coisa para o céu ou para o inferno: a sua pessoa. E você pode não ter nada, e quando você chega lá, você tem a mesma riqueza do que tinha muito aqui na terra. Então não confunda coisas com valores espirituais. Apesar de Deus não ter nada contra com prosperidade financeira, Deus quer demais abençoar todo mundo. Mas a partir do momento que eu me entreguei para Jesus, a bênção de Abraão passou a estar na minha vida. A partir do momento que você nasceu de novo, a bênção de Abraão passou a pousar sobre você.
Não importa o que você tem ou o que você deixa de ter, você é abençoado. Você é abençoado, irmão. A bênção de Deus está sobre você. Porque tem muita gente que não está vivendo a bênção da agora, e está dizendo, quando eu for abençoado, não, você já é abençoado. Você já é abençoado. Diga para quem está do seu lado, você já é abençoado. Decida por isso. Porque eu sou abençoado quando eu decido ir para Deus. Os indecisos não vão ser abençoados. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 8 e 9, que aqueles que têm o ânimo dobre, é semelhante à onda do mar, vai e volta, nunca se firmem em nada. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Passa. Coloca o 6, versículo 6. 6 e 7. Peça para ele com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O indeciso, o oscilante. Uma semana ele está crente. A outra semana ele está visitando o Vale do Amanhecer. Ele está indo para saber o que é que o signo está dizendo, o horóscopo. Esse tipo de gente nunca vai ser abençoado por Deus, não. O indeciso não é abençoado, não pode ser, porque Deus abençoa aquele que tem um propósito firme. Aí a pessoa está indo para a igreja, ela entendeu que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que imagem de escultura não pode. Mas quando ela chega em casa, que ela vê aquele santinho, ela não consigo, indeciso, eu não consigo jogar fora os santinhos. Aí pega a carteira, está cheia de santinhos. Sabe quando é que você vai ser abençoado? No dia que você decidir ser somente de Deus. Aí você vai ser abençoado. Tem muita gente que vive uma vida insegura por causa da inconstância, das indecisões. Tem muita gente que por causa disso também vive reclamando, vive insatisfeito pela vida que está tendo agora, e está cega para as coisas que já são real na sua vida, e fica sempre buscando coisas maiores que ela não pode ter. É proibido sonhar? É proibido querer coisas mais? Não, pelo contrário, a Bíblia mostra que a unção de Deus vem para fazer a gente crescer. Agora, isso não pode tirar de nós a capacidade de sermos gratos pelo que já temos, sermos satisfeitos pelo que nós já temos, porque tem muita gente que está desonrando a Deus, porque não reconhece a vida que tem, e fica almejando a vida do outro. Então, se você é alguém que reclama, por exemplo, porque não pode comer nos melhores restaurantes, sabia que tem gente que tudo que queria na vida é ter o que você tem na geladeira da sua casa, na sua despensa? Se você é alguém que reclama porque, meu Deus, eu nunca fui em Paris, eu nunca fui em Nova York, eu nunca fui em lugares bonitos, maravilhosos. Você sabia que tem gente que está sonhando há muito tempo poder sair do leito da enfermidade, que já mora numa UTI, mora num hospital, e tudo que ela queria era estar na casa dela. Se eu pudesse ir para a minha casa. Se eu pudesse estar na minha casa. A casa da gente é o melhor lugar do mundo. Quem já ouviu alguém falar isso? A casa da gente é o melhor lugar do mundo. Pois é. Você não agradece pela casa que você tem. Você está sempre, porque eu não posso ir, porque todo mundo viaja, eu não viajo, porque todo mundo realiza os sonhos, eu não, porque todo mundo já foi na Disney. Meu irmão, você quer se divertir? Vai para o Recanto dos Profetas. Vai para o retiro, que tu vai se divertir lá. Oxente. Então tem gente que está reclamando, e tem outras pessoas que queriam só conseguir estar na casa dela. Tem muita gente que reclama da vida, que a vida está uma peleja.
E tem gente que gostaria de pelo menos respirar como você respira. Elas não podem, porque estão com a sonda. Respira a base de sonda. Tem gente que diz, vou morrer, porque a minha vida não presta, nada dá certo para mim. E tem gente que gostaria de poder viver no teu lugar, porque o médico já deu sentença. Vamos terminar agora. Muitos homens foram trabalhar numa rua, colocando calçamento. E esses homens começaram a trabalhar e perceberam, contemplaram uma casa muito bonita naquela rua, e um homem assentado numa cadeira, olhando para eles. E esses homens começaram a falar dizendo, se pudéssemos estar no lugar daquele homem. Se a gente tivesse uma vida como aquele homem, sossegado, não tem que se expor ao sol, comer essa comida velha de marmita que a gente come aqui. Se nós pudéssemos estar lá no lugar dele. E o homem dizia da seguinte maneira, se eu pudesse estar no lugar daqueles homens, se eu pudesse viver como eles, ter a saúde que eles têm, me expor ao sol e no outro dia voltar novamente. Se eu pudesse comer a comida que eles estão comendo, parece estar tão gostosa aquela comida de marmita. Porque aquele homem, ele foi mandado pelos médicos para morrer em casa, tomado por um câncer em estado terminal. Tem muita gente que está reclamando, quando deveria estar agradecendo. Tem saúde, tem força, tem vigor, tem oportunidades, e está reclamando. Decida viver o aqui e o agora. Decida viver cada minuto da sua vida sendo grato a Deus, e a vida de Deus vai fluir muito mais dentro de você. Fique de pé. Deus tem muita coisa para fazer na vida de muita gente, mas Ele tem dificuldade de abençoar os indecisos, porque uma das marcas dos indecisos é a ingratidão. Quando o homem está indeciso em relação a ficar em casa, quando o homem está querendo se divorciar e ele está indeciso em relação a isso, sabe o que mais vai pesar para ele? Vai pesar para ele muito mais as partes negativas do que positivas. Quando a mulher tenta convencer o homem de não ir embora, o homem tenta convencer a mulher de não ir embora da casa, de não pedir o divórcio, vai sair da boca desse indeciso muito mais palavras negativas do que positivas. Que eu vou me embora porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você é assim, porque você é assada, porque não aguento mais. Então ele está indo embora. A indecisão dele é porque ele consegue destacar mais parte negativa do que positiva. Quando as pessoas são indecisas em relação a Deus, porque elas conseguem ver mais a parte ruim do que acontece com ela, do que as partes boas que Deus faz por ela. Estão sempre reclamando, querendo algo mais de Deus, mas nunca conseguem abrir os olhos e ver o que Deus já fez pela vida delas. Porque quando eu consigo ver, enxergar o que Deus já fez pela minha vida, eu não vou reclamar, eu vou ser grato, e eu vou buscar viver da melhor maneira possível para fazer jus à bênção que Deus já me deu. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Eu quero te encorajar a sair daqui hoje por aquela porta, percebendo o ar que você vai respirar. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje olhando para tua esposa com um olhar diferente. Olhar para esse marido cabrunco seu com um olhar diferente. E você vai dizer assim, ei mulher, para os homens não, homem é tranquilo. Homem só precisa abrir os olhos, a mulher já é bênção. As mulheres vão olhar para o marido e dizer assim, Senhor, é feinho, mas é meu. É bruto, mas é meu, eu vou ajudar a lapidar, Jesus. Jesus é pobre, mas é meu. Aleluia. Jesus é barrigudo, mas fui eu que fiz ele ser barrigudo com uma boa comida. Aleluia. É uma cruz, Jesus, mas diz o povo, vou levar. Decida
a celebrar a Deus pela bênção que Ele tem te dado. Quem diz amém? Tem muita gente jogando a bênção que tem fora. Presta atenção, ei, pega aí. Tem muita gente jogando, empurrando para fora uma bênção de Deus. E tem um monte de gavioa só esperando. Vem cá, meu bichinho, porque eu estou orando faz tempo por alguém desse tipo. Você, tem gente que está rejeitando o que seria bênção para muitas outras, e você só está enxergando maldição. Tem muito homem que quer mandar a mulher embora e quer pegar uma outra lá fora, e tu não sabe que essa mulher seria a mulher que colocaria remedinho na tua boca com 70, 80 anos, e tu vai pegar uma outra que vai colocar galho na tua cabeça. Agradeça pela bênção que você tem. Louve a Deus pelo que você tem. Valorize, e Deus vai respaldar muito mais a tua vida. Levante as mãos, feche os olhos. Quero te encorajar a decidir alguma coisa para Deus hoje. Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Ajuda o teu povo a identificar em que área de suas vidas precisam decidir uma decisão firme e forte. Ajuda o teu povo a ter olhos abertos para ver o que o Senhor já está fazendo. A enxergar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Abra os olhos de quem está cego agora, meu Deus. Faça enxergar a bênção que o Senhor já fez repousar. Meu Deus, que o Senhor a partir de hoje possa receber palavras de gratidão ao invés de murmuração, e que todos aqui possam se firmar, a se levantar pelo certo, pela coisa correta, por aquilo que vai agradar ao Senhor, porque o Senhor abençoa aqueles que têm um propósito firme em Ti, ó Deus. Tira a inconstância, a incerteza, a insegurança. Firma os passos desse homem e dessa mulher na rocha chamada Senhor Jesus, e que nada venha abalar o casamento, a família, a fé, a vida do teu povo, porque nós estamos servindo a um Deus forte, um baluarte, uma verdadeira fortaleza, e contigo saltaremos muralhas. Tua palavra diz que muitos tropeçam e caem, nós nos levantamos, estamos de pé, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós decidimos fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. Abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, e que a partir de hoje, meu Deus, todos nós possamos ter um olhar diferente para aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Senhor, eu quero aqui como pastor pedir perdão por todas as vezes que, ao invés de agradecer pela existência dessa igreja, eu tenho expressado insatisfação, porque a igreja poderia estar maior, porque a igreja poderia ter alcançado outras coisas. Senhor, me perdoe. Eu quero te agradecer porque essa igreja é linda, essa igreja é maravilhosa, é a igreja que o Senhor está levantando. Esse povo é um povo bom, é um povo maravilhoso, porque Jesus morreu na cruz, e eu abençoo essa igreja. Eu declaro, meu Deus, avivamento sobre a vida de cada um. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Obrigado por essa igreja. Essa igreja não é uma igreja defeituosa. Essa igreja faz parte da noiva imaculada, santa, ataviada para o noivo que é Jesus. Oh, eu declaro, Senhor, que no arrebatamento todos aqui vão subir no arrebatamento, porque eu sei que esse povo tem um coração faminto por Ti, que esse povo tem um coração voltado para Ti. E eu abençoo cada casa, cada lar aqui, cada família. Eu declaro prosperidade, firmeza. Eu declaro o fluir do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, e eu declaro publicamente que não importa para onde irão as pessoas ao meu redor,
eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão, e eu sei que o Senhor está comigo na minha decisão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia! Aleluia.